Recebi já. Eita, mandei errado, olha. Mandou errado? Civil, mas pode continuar. Ah, então tá bom. Excelência, quanto à alternativa A, o Código Civil ele dá os contornos do direito de imagem e a própria Constituição Federal, no artigo 5º, estabelece não só o direito à imagem, como o direito à privacidade e à intimidade, direitos que estão correlacionados. Em relação ao Código Civil, quando ele trata da divulgação do direito de imagem e correlacionando com a súmula do STJ, o Código Civil não faz essa distinção acerca da divulgação ser ou não para fins econômicos. Quando uma entidade filantrópica, que via de regra é uma pessoa jurídica criada para proporcionar eventos gratuitos ou até políticas afirmativas na sociedade, inexiste, via de regra, esse caráter oneroso. Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça vem compreendendo que essas divulgações de imagens, ainda que a título gratuito, dá o direito à indenização. A finalidade econômico-lucrativa ela não é relevante na medida que os dispositivos expressos do Código Civil não exigem esse requisito. Quanto à alternativa B, o STJ vem compreendendo que nessas situações onde existem pessoas, retratando aqui um caso específico em que havia em um estádio de futebol uma pessoa que foi filmada como membro da torcida, mas não foi identificada individualmente, que intentou a indenização por ter a sua imagem veiculada em determinado comercial. O STJ entendeu que essa súmula não se aplicaria nesse caso, não havendo... A súmula do STJ não se aplicaria nesse caso porque o coadjuvante, a pessoa, não foi identificada, individualizada no meio de tantas outras e, portanto, não seria aplicável a súmula do STJ nessas hipóteses em que o indivíduo não é identificado na sua individualidade, mas está num conjunto de outras pessoas. Quanto à alternativa C, o Estado, via de regra, não possui direito à indenização por danos morais. Assim entende o Supremo Tribunal Federal. Como exceção, é possível quando as instituições estatais são ofendidas em sua credibilidade perante a sociedade. Excelência, teria alguma repergunta em relação às alternativas? Você aqui tem 50 segundos. Em geral, o uso não autorizado da imagem de pessoas para fins lucrativos, à custa da autorização da pessoa, gera o que o STJ entende como lucro da intervenção. Isto é, assim, quando uma pessoa tem a sua imagem tolhida para fins comerciais, há necessidade de indenização
e essa indenização leva em consideração aspectos econômicos pormenorizados pelo Superior Tribunal de Justiça e reconhecido como Instituto do Lucro da Intervenção. Quanto a outra hipótese reconhecida pelo STJ, um outro exemplo, Excelência, não me vem em mente agora. Finalizado. Rapaz. Recebi. Excelência, o Instituto do IRDR, ele está previsto no Código de Processo Civil, servindo para aqueles casos em que existe uma múltipla repetição de casos processuais e serve ou tem como requisitos positivos a segurança jurídica, ou seja, assegurar a padronização das decisões judiciais, bem como a isonomia dentro dos processos. Dito isso, o IRDR tem como requisito negativo não haver causa instaurada no STJ. Quanto ao caso concreto, o Superior Tribunal de Justiça tem compreendido que não cabe recurso especial de decisões proferidas em juizados especiais. Aqui foi dito, no caso concreto, que uma tese foi fixada. Ao interpor o IRDR perante o Superior Tribunal de Justiça, a Fazenda Pública ela vai de encontro ao julgado consolidado do STJ. O IRDR ele foi interposto, candidato, no Tribunal de Justiça. No próprio Tribunal de Justiça. Perdão, Excelência, não me atentei a esse detalhe. Então, houve a interposição esse recurso especial interposto contra a decisão do Tribunal de Justiça, que fixou a tese no IRDR, ele não seria possível, segundo decisão recente do STJ. Existem duas modalidades possíveis de aplicação do IRDR e, portanto, do cabimento do recurso especial. Pode ser fixada uma tese jurídica e contra teses fixadas em abstrato em IRDR não é possível A Fazenda Pública agiu de forma correta, quando interpôs o recurso especial, no caso. Excelência, não há
não agiu de forma correta justamente porque houve Qual a... seria o método correto? Qual seria a forma de impugnação correta nesse caso? Excelência, penso ser cabível aqui na decisão ADPF. Final do tempo. Rapaz, essa aqui foi brutal, viu? Essa questão, ela é sagaz. Eu tava com aquela decisão do STJ na cabeça de fixação de tese em abstrato, revisão. Eu quase pergunto sobre isso para você. Eu quase coloco essa pergunta, eu quase pergunto sobre isso. Eu quase pergunto, quase. Mas eu decidi colocar essa. Essa questão, ela é sagaz e brutal das mais diversas formas possíveis que você imaginar. Deixa eu tentar chegar numa conclusão aqui, Pode ler, fica à vontade. agora sem a pressão do tempo. Cara, não faço ideia. Recurso extraordinário, não faço ideia. Essa questão, ela é terrível. Ela é terrível para a pessoa chegar a essa conclusão. E ela é do ano passado, no final do ano passado, mês 10, por aí. Cara, o caso hipotético, deixa eu ver aqui mais uma vez. É um mandado de segurança. Mandado de segurança, deixa eu ver aqui, né? Se fosse na fazenda pública normal, lá tem expressamente na 9.099 que preso não pode ser parte legítima. Só que esse aqui foi só um contexto, né? Não, Isso sim, aqui eu você, compreendi bem. você percebeu que isso é irrelevante. Aí, em resumo aqui, deixa eu ver aqui, né? A fazenda pública, assim, aí tal, foram até a turma recursal, a decisão foi mantida na turma recursal e a fazenda pública, ela entrou com mandado de segurança, né, contra esse acordo, né? Logicamente, o mandado de segurança contra turma recursal, ele vai para o TJ, né? Nesse caso. Em matéria estadual, sim. Ele vai para o TJ. Se fosse federal, ia para o TRF, tudo certo. Só que no caso hipotético, foram vários mandados de segurança que foram parar no TJ. Como era muita coisa lá no TJ, o que eles disseram, bora instaurar IRDR. Risco de conflito, né, quebra da isonomia, mais segurança jurídica, instaura o IRDR. O que o TJ fez? Ele instaurou o IRDR e julgou desfavorável. Ele disse, não, de fato, o preso, nesse caso, ele tem direito e a Fazenda Pública perdeu. Então, a tese foi desfavorável ao Fazenda Pública.
CPC, é porque assim, beleza. No Código de Processo Civil, a gente tem essas possibilidades de IRDR. Mas falando aqui mais abertamente, possibilidade de recurso especial ou extraordinário envolvendo IRDR. E lá fala de recursos, me disse é isso ou não? Lá fala de recursos extraordinários ou recursos especiais repetitivos. E o IRDR não consta desse rol. Não. Não é essa a decisão? A questão aí é que a Fazenda Pública entrou com um recurso especial. E no CPC existe previsão, né, de que da tese fixa o IRDR cabe recurso especial. Só que o STJ falou o seguinte: nesse caso não é recurso especial. Por quê? Porque é mandado de segurança. Mandado de segurança desse Denegatória. denegatória em última instância de tribunal de justiça. É ROC. Verdade. Entendeu? Ou seja, Rapaz, o cara tem que pelejar para chegar nessa conclusão aí, viu? Isso aqui é mais subjetivo do que prova oral, porque não tem cabimento do cara chegar numa conclusão dessa aí, não. É complicado. Achei pertinente, né? Achei pertinente. Muito embora aqui a forma de cobrança foi um texto aqui bem grande, né? Para você destrinchar isso aqui levava muito tempo. Mas se isso for cobrado de uma forma um pouco mais sintética, é possível, né? É possível. Aí aqui, a letra B, nesse caso aqui, né? Respondido se a Fazenda Pública utilizou o método correto, aí você ia dizer, né? Ela utilizou o método correto? Utilizou, excelência, ela utilizou o método correto, de fato é um recurso especial. Aí trata sobre as demais hipóteses de cabimento do referido meio de impugnação, ou seja, se você errou a primeira, você consequentemente vai errar a segunda. Porque se você respondeu que é recurso especial, a letra B pede para você dizer, tá bom, então quais são as hipóteses, né? Aí você vai dizer, não, improbidade administrativa, violação à lei federal e tudo mais. Aí você acaba errando também, né? Agora, se o cara fala que é ROC, aí ele vai dizer as situações de ROC, né? Vai ter ROC para o STJ, ROC para o STF, ROC para o STJ, os casos de mandado de segurança, em uma instância denegatória, tudo mais. Essa pergunta foi lasca, meu irmão. Essa pergunta foi lasca mesmo. Foi maldade. Foi boa. Essa aqui foi boa porque o recurso ordinário, cara, já tem aí, sem brincadeira, que eu não entrei em contato com esse assunto. Já tem mais de 6 meses. Mais de 6 meses que eu não pego. Eu ainda me lembro de algumas situações, né, de cabimento, mas já tem muito tempo que eu não entro em contato com esse assunto. Eu vou mandar para você depois o PDF. Tem um PDFzinho do DOD para você. É curto ele. Só explicando a decisão aí. Mas você conseguiu entender mais ou menos, né? Entendi perfeitamente. Entendeu? Mas é uma questão, que essa questão aqui foi maldade mesmo. Essa questão aqui foi de alguma prova, discussão. Isso aqui eu peguei de um caso do Dizer o Direito e adaptei. Pronto. Mas foi no final do ano passado essa decisão. Tá? Mês 10, por aí. Legal. Vamos lá. Administrativo, pode ser? Vamos, pode ser. Essa é a segunda, né? Foi.
Excelência, a concessão de serviços públicos, ela está prevista na Constituição ao tratar dos serviços públicos que podem ser exercidos de maneira direta pelo Estado ou através de concessão ou permissão através da licitação correspondente. A descentralização por serviços pode se dar por outorga, quando essa prestação de serviços é indiretamente delegada a particular, e aqui delega-se a execução e não a titularidade. É uma descentralização por outorga de serviços que se materializa na forma de concessão ou permissão de serviço público. A descentralização por colaboração é aquela em que particulares colaborarão com o poder público para o atingimento de determinadas metas de interesse público, por exemplo, mesários eleitorais. Quanto ao item B, a concessão de serviço público ela pode ser